Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo aí que está acompanhando o MetaCast. E hoje estamos no sétimo episódio, episódio número 7, com um tema para lá de interessante, muito que o pessoal tem muita dúvida, né, por aí. E, inclusive, que eu tenho também um caso em particular de minha vivência, né, nesse tema. E o tema de hoje é criança com deficiência. Quais os direitos da criança com deficiência? Como que está acontecendo aí nas escolas, né, tanto municipal quanto público? E estamos aqui hoje, então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Carlos Meta. Estou aqui com o Dr. Guilherme Arraes e com a doutora Ariana Boa Andrade. noite. Boa noite. E como convidada também, uma autoridade aqui da terceira Promotoria da Infância e Juventude, a doutora Fabiana. Boa noite, doutora Fabiana. Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, Nós que estamos doutora. honradas. A honra é nossa. Doutora, então já vamos começar jogando a peteca aí para você, né? Primeiramente, o que pode ser considerado uma deficiência na infância e juventude? Como que isso é tratado lá na promotoria? Como que chega para vocês, assim, ó, os casos, enfim? Uhum. E complementando, eu queria parabenizar vocês por essa escolha do tema, que é um tema de pouca visibilidade na sociedade, e a gente precisa debater e precisa desse espaço, né? O que é considerado deficiência, né, na nossa legislação? A deficiência ela é um impedimento de longo prazo, ou seja, nem curto nem médio. Um impedimento de longo prazo de natureza sensorial, intelectual, física ou sensorial, que junto com outras barreiras impede a pessoa ou obstrui que ela possa exercer plenamente os direitos dela na sociedade. Né? E é importante nesse ponto aqui a gente distinguir o que é uma deficiência de que é uma lesão, né? Porque a lesão ela pode ter uma recuperação, ela pode, por exemplo, uma pessoa que quebrou uma perna e vai ficar 6 meses sem andar. Isso é uma lesão, não é uma deficiência, né? Então, a deficiência ela tem essa característica de ser de longo prazo. E veja bem que o que eu acho mais interessante é que ela está associada à existência dessas barreiras. Né? Não fossem essas barreiras na sociedade, a gente não teria a pessoa com deficiência, a gente teria a pessoa. Sim. E a deficiência, ela não tem... Ela pode ter relação ou não com uma doença em específico, né? A deficiência, ela é algo, pelo que você falou, ela é algo permanente, que não vai ser mudado. Seria Sim. isso? A princípio, sim, Carlos. Até que haja uma cura, né? Porque a gente não tem como prever, a medicina está avançando muito em vários pontos, mas até que não haja uma cura, ela será, sim, considerada definitiva. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O famoso ECA, que a gente costuma falar. Inclusive, vamos falar algumas vezes esses termos aqui hoje. Ele tem ali uma previsão especial para criança e adolescente, né, doutora? Você que atua aí na Promotoria da Infância e Juventude, pode falar melhor para a gente do que qualquer pessoa. Essas especificidades da criança e do adolescente, tem alguma diferença também nesse ponto da deficiência, na tratativa da criança, né? Principalmente na escola? Sim, exatamente. Justamente porque a criança ou adolescente com deficiência, ele precisa de políticas públicas que vá ampará-lo e inseri-lo de forma inclusiva na sociedade. Né? Então, a gente precisa ter uma distinção, uma atenção maior na efetivação desses direitos para amparar essas crianças e esses adolescentes, para que eles possam exercer em igualdade de condições os direitos deles, com as outras crianças. O ECA, ele coloca bem expresso que é responsabilidade do Estado prover tudo que a criança com deficiência precisa, né? Salvo engano, no artigo 54, não vou lembrar agora certinho, mas a fim de prover medicamentos, os tratamentos que aquela criança com a necessidade especial precisa, próteses, por exemplo, também, isso... O ECA é expresso que é responsabilidade estatal. E aí surge o Ministério Público como um representante dos direitos dessa criança, desse adolescente, né? O Ministério Público tem um ativismo muito grande nessa área da criança e do adolescente. O CAOP também é o órgão estadual que cuida disso, né? A nível mais abrangente que o municipal. E a atuação é sensacional, assim, tudo que é negado pelo Estado em primeiro momento, o Ministério Público está lá para representar a criança e adolescente nesses momentos. E estava também vendo ultimamente as notícias e tal, eu vi uma questão sobre o autismo,
que saiu até aquela lei, não sei nem se entra aqui o autismo, o autismo seria uma deficiência também, Sim. Também, né? é uma É deficiência. considerado como deficiência. Sim. E o autismo, principalmente na parte da escola, sabe? Teve até uma lei lá que eu vi sobre a documentação do autista, tal, que saiu esses tempos atrás aí, inclusive. Mas na parte da escola, assim, como que a gente lida com isso? Como que a instituição deve lidar com essa questão da deficiência, né? Tem que ter ali um cuidador especial ou não, de repente, se a deficiência for um pouco menos limitadora para a criança, ela consegue se virar sozinha. Como que tem sido isso? Tem alguma ação lá no Ministério Público visando alguma coisa nesse sentido? Ó, em relação a esse tema, né? As crianças e adolescentes que são diagnosticados com algum tipo de deficiência em que há necessidade de um professor de apoio especializado, né? Então, ela vai estar no ensino regular, né? Que é o que se espera que essa criança esteja incluída no ensino regular para compartilhar todas as vivências junto com as outras crianças da idade dela, e ela vai ter esse apoio desse professor especializado. Aqui no Paraná, a gente tem 2 instruções normativas da Secretaria de Educação do Estado que já prevê esse apoio especializado para crianças com autismo, né? E aí vai ser feito uma análise psicopedagógica lá da necessidade dessa criança, porque o autismo, né, ele tem diversos graus, assim, né, para quem que vão avaliar essa necessidade. E também para outra instrução normativa de 2012 que prevê esse professor de apoio especializado para crianças que têm alguma lesão neuromotora, né? Então, normalmente, o Estado ele tenta restringir esses professores a essas hipóteses, mas essa não é a posição do Ministério Público. O Ministério Público entende que toda criança que tem alguma deficiência e que exija esse apoio especializado, ela tem que ter esse direito garantido na escola. Sim. E nesse sentido, Carlos, lá na promotoria a gente atende. Essa é a maior demanda da promotoria aqui em Apucarana. Quando esse professor é negado a essa criança, ou quando ele é disponibilizado, ele não é disponibilizado de forma integral e individualizada, né? Que é como deveria ser. Ele acaba tendo que atender diversas crianças que têm diversas deficiências, só que cada uma precisa de um tipo de atenção diferente. E acabar não suprindo, né? Acaba tendo uma pessoa até ali, mas ela não dá conta de atender a tudo e as especificidades de cada criança, né? Exatamente. E ainda, às vezes, para complementar esse quadro que a gente vê, o que é muito comum, as mães aqui de alunos com deficiência vão se identificar com isso, é que a escola pede que o responsável fique na escola durante todo o período de ensino para repassar para o seu filho, para aprender e repassar para o seu filho aquele ensino, né? O que também, evidentemente, não se pode admitir. A escola basicamente quer jogar no colo da mãe ou do pai para se virar com aquela situação, sendo que é um encargo do Estado. Do Estado e um direito da criança. E essa mãe, Sim. ela precisa trabalhar Com para certeza. garantir o sustento da sua casa. Então, Não se duvida que a família precisa participar desse momento de aprendizado da criança com deficiência, né? Quando ela está no colégio, os pais precisam participar ativamente, mas jogar esse encargo inteiramente para os pais, aí é o crasso do Estado, né? Mas, doutora, essas ações são principalmente em âmbito estadual ou municipal? Qual que tem mais aqui em Apucarana, na promotoria? ó, desde que eu cheguei aqui em Apucarana em maio de 2020, né? E desde então, as demandas que eu recebi são do Estado. No município não chegou nada nesse sentido para a promotoria, de modo que acredita-se que está sendo zelado e protegido esse direito da criança com deficiência. Então, o problema é quando a criança chega no ensino fundamental 2, né? Ali já está virando adolescente, mas a partir do 6º ano, né? Então, quando entra no colégio estadual, aí começa esse problema de ser negado professor de apoio. Porque há uma deficiência de profissionais capacitados, né? De professores que têm essa capacitação para atender a essas crianças. Então, a gente tem um número reduzido de professores capacitados, uma demanda alta, e aí não encontra, né? E olha, o que eu vejo assim também, eu não sei nem se acontece lá também, doutora, mas isso não se restringe só a colégio público, né? As escolas particulares também criam uma certa resistência para receber um aluno portador de alguma deficiência. Até porque eles acabam tendo que assumir um encargo que, segundo eles, não deveria ser deles, né? Deveria ser do Estado, que é
geralmente é a justificativa que dá. O que você acha dessa questão do setor privado? Bom, a nossa lei brasileira de inclusão de 2015, ela é bem clara quando ela estabelece o direito à educação lá da pessoa com deficiência, que esse direito à educação ele deve ser observado tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Isso está claramente disposto na lei, de modo que o estabelecimento privado ele não pode recusar a matrícula de uma criança ou um adolescente com deficiência, ele não pode de forma alguma cobrar uma taxa por conta disso, ou um valor maior na mensalidade desse adolescente. Isso que eu ia perguntar. Pode cobrar uma mensalidade maior ou fazer alguma espécie de distinção? Não, de forma nenhuma. Querer colocar, por exemplo, numa sala separada? Bom, embora nosso ministro da Educação esteja pensando nessa, né, tentando trazer isso de volta, retroceder em 30 anos aí de avanço, não pode. Né? Ela tem o mesmo direito, o mesmo tratamento em igualdade de condições com as outras crianças. E isso também para os planos de saúde. Né? É importante colocar que o plano de saúde também não pode cobrar nenhuma taxa, nenhuma mensalidade diferenciada em razão da deficiência. Até porque também você tocou nesse ponto aí do ministro do Milton Ribeiro, né, que teve aquela frase aí esses dias atrás. Para dizer pouco, infeliz frase, né? Aquela ideia ali meio errada, né, da situação. Ele até comentou, mais ou menos, ele estava comentando que a criança com deficiência, quando você tenta incluir ela na escola, ela acaba atrapalhando os demais, né? O que isso seria? Você até estava comentando comigo aqui um pouco antes, doutora, sobre o capacitismo, né? A gente estava conversando sobre isso aqui. O que seria esse capacitismo? O capacitismo, né, ele pode ser considerado uma atitude discriminatória em relação às potencialidades da pessoa com deficiência. Né? Infelizmente, assim, na nossa sociedade, a gente ainda tem essa visão, e isso nós não podemos negar, né, de que muitos veem as pessoas com deficiência como menos. Né? Como, ela não vai conseguir fazer isso, ou então, mas olha, tão bonita, mas pena que não tem um braço. Né? Então, isso tudo é o capacitismo, quando você tenta, com a sua régua, escolher um local para colocar aquela pessoa com deficiência e não reconhece todas as potencialidades que ela tem para se desenvolver, tanto quanto qualquer outra pessoa. Uhum. A fala do ministro vai, inclusive, contra o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, o EPD, que foi promulgado em 2015. A gente está, como a doutora falou, está retrocedendo uns 30 anos nessa discussão com essa fala do ministro, porque a ideia da mudança do Estatuto da Pessoa com Deficiência foi retirar a ideia de vulnerabilidade daquela pessoa com deficiência e adicionar ela com igualdade. Tanto que, a partir do EPD, a pessoa com deficiência agora tem plena capacidade, em regra, para todos os atos da vida civil, né? Ela pode casar, ela pode cuidar do próprio planejamento familiar, tem direito à adoção, tanto como adotante como adotado, né? As eventuais restrições vão ser sobre a vida patrimonial, né? Que aí a gente tem a tomada de decisão apoiada, que é um instituto que veio também na lei, né? Mas, na prática, não sei se a doutora vê, mas eu acho que ela é substituída pela procuração pública, né? Que a tomada de decisão apoiada é um processo em que a pessoa com deficiência elege ali duas pessoas, em regra, ali, para representar ela e auxiliar ela nas ações da vida patrimonial, da vida civil. Mas isso, em prática, a pessoa com deficiência vai até um cartório, elabora uma procuração pública e passa a ter 2 representantes para fazer esse auxílio, né? Então, acaba não acontecendo muito, não sei se a doutora vê na promotoria. Não, na minha promotoria não... Como eu não tenho uma atuação específica na parte da pessoa com deficiência, do adulto, né? Seria ali em relação à criança e adolescente, que de regra vai estar sob a guarda de algum familiar, então eu não tenho contato. Mas o que de regra eu percebi é que as pessoas ainda estavam muito tendentes aos processos de interdição ainda, né? Então, essa tomada de decisão apoiada, ela ficava um tanto quanto perdida ali. Principalmente em pessoas com síndrome de Down, né? Sim. Que é criado, assim, muito preconceito que eles não são capazes, enfim.
Mas tem muita gente aí com síndrome de Down que é plenamente capaz. Você vê, assim, que consegue fazer muita coisa, né? Sim, em regra, Sim. inclusive para ler, elas são plenamente capazes, elas têm total capacidade para fazer o que quiser na vida delas. Essa que é a ideia que o EPD trouxe, né? E eu acho que a gente também tem que se forçar a pensar assim, por mais que a sociedade carregue esse preconceito do capacitismo, né? Mas a gente tem que se forçar a pensar de outra forma. Cara, e tocando nesse assunto do capacitismo agora, a gente pode perceber, eu pelo menos percebo muito, assim, que na prática, na realidade, isso acontece muito, cara. Eu vivo isso com pessoas da minha família, né? Com uma pessoa da minha família, que tem deficiência, criança, né? E na escola, as escolas geram uma certa, sabe, uma resistência mesmo. Quando você vai matricular a criança e tal, eles ficam a todo, principalmente a particular, do ramo privado, né? Eles tentam empurrar essa criança para outra escola. Ah, aqui a gente não consegue, aqui a gente não tem estrutura para isso, a gente não dá conta dessa parte, né? A gente vai ter que ver o que vai fazer, não é tão fácil assim. Aí eles ficam te testando até ver se você desiste e vai para outro lugar. Não nega o aluno, porque senão arruma problema, né? Mas fica fazendo esse joguinho aí, tipo, não, dá uma olhada aí, porque aqui não vai dar muito certo. É o tal do negócio que sabe que tá errado, mas não quer fazer o certo, entendeu? É má vontade, né? Má vontade. E isso acontece muito ainda, principalmente mães e pais, né, de crianças com deficiência, têm sofrido muito com isso. Nas escolas particulares aí que eu conheço, né, eles até fazem as coisas, mas você tem que batalhar para conseguir um direito que é do seu filho, né? E às vezes você tem que brigar muito para conseguir aquele direito. Uhum. As pessoas pensam que isso não acontece com frequência, só que a realidade, inclusive, é uma coisa que a gente estava pesquisando antes de fazer o episódio. 25% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Então, não é pouca gente. São 45 milhões de brasileiros no último censo. Então, é muita gente. E aí vocês, os ouvintes nossos, imaginem o tanto que isso acontece na realidade. Porque não é uma minoria separada. É muita gente no Brasil. E o assunto veio muito a calhar também por causa do Agosto Laranja, que a gente passou agora, hoje é 1º de setembro, Sim. Mas a gente passou agora pelo agosto, que é o mês de conscientização e prevenção de deficiências, né? Da movimento das APAES aí. Então, queria deixar um abraço para todos os pais, mães e pessoas com deficiência do Brasil e dizer que o Ministério Público, a advocacia de modo geral, está a serviço deles sempre. Com certeza. Sim. Tocou nesse assunto da APAE, Guilherme, agora me veio uma dúvida aqui. Essa questão das APAES, doutora Fabiana, o que tem sido discutido? Porque, assim, tem muita escola, quando você vai matricular a criança, né, com uma certa deficiência, tem escola que já quer te encaminhar direto para a APAE. Mas, às vezes, a deficiência da criança não é nada neurológica, né? Não é nada que impeça ela de convívio comum com outras crianças. Às vezes é só uma deficiência física mesmo, né, motora, enfim, mas ela consegue se desenvolver psicologicamente ali e intelectualmente com as outras crianças normalmente. O que você acha dessa questão, né? Não sei se chegou alguma coisa lá no Ministério Público, dessa questão assim de querer colocar criança que conseguiria se desenvolver bem na sociedade, né, ali na escola comum, mas querer colocar ela na APAE. Será que isso seria retroceder um tratamento da criança, alguma coisa assim? Bom, Carlos, nesse caso eu acho que a gente tem que ver sempre o caso concreto, né? É difícil falar assim em abstrato porque existem situações e situações. Mas as APAES, assim, ao meu ver, elas surgem justamente por causa de uma deficiência do Estado, né? Justamente porque o Estado não tem uma política pública eficiente de uma educação inclusiva que as APAES surgiram para prestar esse serviço de atendimento especializado na educação para as nossas crianças, né? E, nesse sentido, a APAE é importante também que se coloque, ela não tem a característica de um ensino regular. Ela tem uma natureza complementar ao ensino regular, de modo que a criança ou adolescente que frequenta a APAE, espera-se, né, em tese, que ele também esteja no ensino regular. Né? E o que acontece dentro das APAES, assim, que tem realmente uma notoriedade, não se pode deixar de reconhecer,
esse serviço prestado é que lá a criança com deficiência ela encontra no mesmo local vários serviços que colaboram para as potencialidades dela se desenvolverem. Fica tudo junto ali, Fica né? tudo junto. Isso é o serviço de neurologia, é o serviço de terapia ocupacional, de psicólogo, de psiquiatra, enfim, eles conseguem concentrar tudo isso no mesmo ambiente. Ao passo que o aluno, às vezes, que vai para o ensino público, para o ensino regular, ele vai ter que ter esse acesso a esse serviço, mas dentro do Sistema Único de Saúde. E ali ele tem essa, digamos assim, essa vantagem de conseguir concentrar tudo ali e, de fato, vai ajudar a desenvolvê-lo nas potencialidades dele. Mas, veja bem, não é o único local a ser frequentado pela criança. Ela tem que estar dentro do espaço regular também. Outra coisa também, então, que as pessoas têm muita dúvida, né? Acho que distorce um pouco essa ideia. Porque até então também eu imaginava que ou ficava na PAI ou ficava na escola regular. Porque, infelizmente, às vezes é isso que acontece. É o que acontece na prática, Infelizmente é o que a gente vê. Mas é muito comum isso que você falou, a escola falar, nós já fizemos de tudo aqui, a gente não tem mais o que fazer com esse aluno, a única alternativa que tem é ele ser acolhido pela PAI. E tem alguma multa que pode ser aplicada contra a instituição de ensino, caso ela não obedeça isso, alguma coisa? Tem algum tipo de tratamento que pode acontecer? Uma sanção? Uma sanção? Eu acho que no Estatuto da Pessoa com Deficiência a gente tem para casos de discriminação, né? Quando há recusa em receber o aluno, mas nesse sentido, assim, nesse caso, por exemplo, não teria uma recusa, ele estaria sugerindo que ele fosse para um outro local. Entendi. E a questão previdenciária, né, doutora Ariana? Não podemos deixar passar em branco essa parte, né? Sim. Porque o pai e a mãe que muitas vezes fica cuidando da criança em casa, que tem uma certa limitação, que não consegue ficar sozinho, ele deixa de trabalhar muitas vezes, né? Sim. E daí entra também a atuação do Estado nessa parte previdenciária. Você poderia falar um pouquinho pra gente? Sim, claro. Primeiramente, o benefício a ser pago para essas crianças com deficiência, crianças e adolescentes, é o BPC. O BPC é a sigla utilizada para benefício da prestação continuada, que surgiu com a lei de LOAS, o LOAS, né? Que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Esse benefício ele foi criado para amparar essas famílias de baixa renda, porque é um dos critérios para receber esse benefício, então, é a baixa renda, o critério da miserabilidade. Hoje, nós tivemos uma alteração importante, porque esse critério ele era avaliado sobre a renda familiar. Então, era feita uma soma e a quantidade de pessoas que estavam dentro daquela casa teria que resultar em 1/4 do salário mínimo, né? Então, a renda super pequena. O que não é condizente com a realidade, né? Até porque hoje em dia, a nível de Brasil, você viver com 1/4 de salário mínimo é abaixo da miserabilidade. Exato. Já. E agora, recentemente, nós tivemos uma alteração, então esse critério ele subiu um pouquinho para meio salário mínimo por pessoa, per capita, que a gente chama, né? E esse é um dos critérios para receber o BPC. E outros 2 critérios é que ele é destinado para pessoas idosas, acima de 65 anos, ou então pessoas com deficiência. Então, essas pessoas com deficiência, muita gente ainda questiona se é só o adulto com deficiência, mas não, a criança também pode receber, desde que atenda esses outros requisitos, né? Então, de repente, a mãe ou o pai não consegue trabalhar porque aquela criança demanda muito cuidado em período integral e tudo mais, então, se ela se enquadrar nesse quesito da miserabilidade, pode sim receber o BPC. Primeiro, para fazer o pedido, é preciso que a pessoa procure o CRAS da cidade, né, o próximo ali da sua residência, para poder fazer o cadastro único, que ali, então, vão ser avaliados todo o critério da renda, a idade, também vai ser avaliada a deficiência, porque não é qualquer deficiência, tem que ser algo incapacitante. Então, algo que não deixe que a criança ou o adolescente, o adulto, viva uma vida comum, né? Então, ele demanda esse cuidado e aí, com essa avaliação, ele pode sim receber o BPC.
E só voltando aqui, que Sim. acho que eu não entendi direito, doutora. Uhum. O pai e a mãe também pode pedir o benefício? Na verdade, ele requer em nome do filho. Ah, sim, seria em Isso, representação. Isso. É. Aham. E como que ele faz isso? Onde que ele tem que ir? Para quem ele tem que pedir? Primeiro com esse cadastro único, né? Com Aham. essa inscrição no cadastro único. Depois ele pode juntar documentos. Quando com deficiência, então tem laudo médico. De repente faz uso de medicamento especial, de alimentação. Tem gastos extras, né? Com remédios e tal. Exato. Fraldas, de repente. Então, esse pai ou a mãe junta toda a documentação da criança e pode procurar o INSS para fazer esse pedido. Geralmente o CRAS também pode atuar nesse sentido, como eles já fazem esse cadastro único, já tem toda essa documentação, muitas vezes a pessoa é leiga, não conhece muito bem dos documentos, não sabe como fazer, então eles podem sim ajudar também. E só para diferenciar aqui, Sim. que o pessoal costuma a entender como aposentadoria, né? Exato. O famoso encostar no INSS. Pois é. Na verdade, o BPC ele é muito diferente da aposentadoria. Eu costumo sempre dizer que o INSS é uma via de mão dupla. Então, ele tem caráter contributivo. Então, você precisa pagar para ter direito a algum benefício. Mas quando não se tem essa contribuição, nós podemos requerer, desde que preenchido aqueles requisitos, o BPC. Quando há contribuição, principalmente para a pessoa com deficiência, ela pode ter direito à aposentadoria por deficiência, para a pessoa com deficiência, que são duas modalidades, né? Temos a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Aí o que se leva em conta é o grau de deficiência, a idade, tem que preencher todos os requisitos também trazidos por lei. Mas o BPC é totalmente diferente. O BPC ele não depende de contribuição. Então, de repente, no caso do idoso maior de 65 anos, que tem baixa renda, nunca contribuiu para a Previdência, nunca trabalhou registrado, ele pode sim requerer o benefício. E assim a pessoa com deficiência também. Deixar bem claro que é só para pessoas que se enquadram nos Sim, requisitos, né? sim. Principalmente o da renda. O da renda é o mais importante. Não é automaticamente, meu filho é deficiente, que ele vai ter esse direito automaticamente. É só ir lá pedir e pegar. É feito também uma avaliação do tipo da deficiência, do quanto ela impacta na vida da pessoa, o quanto ela incapacita, para sim conceder esse benefício. Inclusive, recentemente, nós tivemos, na verdade, tentando incluir um pouco mais as pessoas com deficiência, né, na sociedade, o auxílio inclusão, que é voltado para as pessoas que recebem BPC. Então, as pessoas que recebem já esse benefício e vão para o trabalho, né, começam a exercer alguma função, alguma atividade. Então, eles tem certos critérios. Se eles receberem até 2 salários mínimos, eles vão receber metade desse BPC. Então, é uma ajuda também que o governo vem tentando para incluir um pouco mais essas pessoas na sociedade. Perfeito. Inclusive, sobre o que a Ariana acabou de comentar, da questão dos pais terem que ficar cuidando da criança, e aí ser um requisito também para o BPC, né? Sim. Eu me lembrei de uma questão da escola, voltando um pouco, que agora na época de pandemia, por exemplo, as pessoas que têm filhos com deficiência, mesmo que tenha professor de apoio, a pandemia exigiu muito dos pais a participação na vida escolar, né? A minha mãe é professora de apoio, né? de crianças com autismo, né? Uhum. E o que ela percebeu durante esse tempo da pandemia foi que não dava para dar aula para a criança sem a participação do pai, porque especialmente o aluno ali da minha mãe, né? Ele tem muito problema de concentração. Então, se não tivesse uma pessoa do lado dele para ajudar ele a se concentrar e prestar atenção na aula e fazer as tarefas, não ia. E aí a professora não pode se deslocar à casa da criança por conta da pandemia. O pai ou a mãe, às vezes, não tem o tempo ou o cuidado de estar ali junto na hora da aula, né? Das atividades. Então, eu não sei ainda os impactos que a pandemia vai gerar na educação, não só na criança com deficiência, mas de modo geral, né? A gente não tem os dados ainda.
mas eu já espero um retrocesso muito grande nessa questão da educação, porque a pandemia afetou demais a questão das crianças. Não só crianças com deficiência têm problema de concentração em casa. A gente mesmo se distrai quando está trabalhando, passa um passarinho, a gente olha o passarinho e se perde. É normal, é comum, só que para a pessoa com deficiência, para a criança com deficiência, é um pouco mais difícil ainda depender da deficiência cognitiva que ela tem, né? A concentração. E você tocou num assunto agora que eu lembrei aqui também, que era uma dúvida minha. A doutora até também estava falando agora há pouco aqui sobre essa questão de ter um ajudante na escola, né, e tudo mais. Mas e nesse período da pandemia, que as crianças estão em casa? A escola seria obrigada, digamos assim, a levar uma pessoa na casa dessa criança para cuidar dela ou não? Ou transfere para o pai mesmo isso? Bom, essa pandemia é algo que ninguém esperava e ninguém sabia lidar, né? Então, assim, foi algo que todo mundo teve que se adaptar, se inovar, para se adequar ao momento que a gente está vivendo. Então, naquele primeiro momento em que sequer a gente tinha muitas informações a respeito do que estava acontecendo com o mundo, não tinha como, você imagina, obrigar um professor, por mais que o direito à educação seja relevante, a gente tinha um outro direito ali, o direito à saúde, tão relevante quanto que naquele momento tinha essa preponderância, né? Mas com o passar do tempo, a escola, assim, com a vacinação avançando, a vacinação dos professores, da sociedade em geral, esse foi o público prioritário, que foi retomando a volta às aulas de forma prioritária para os alunos que têm essa necessidade especial de aprendizado. Já existem alunos que recebem a educação domiciliar, né? Que o professor vai até a casa do aluno. Acho que na instrução normativa da Secretaria de Educação tem algo que regulamenta nesse sentido. Só que para as crianças com espectro autista e essas outras deficiências, a princípio, que não precisam estar em regime hospitalar ali, não precisam estar ligados a aparelhos e tal, ainda não estava nada regulamentado, principalmente porque a pandemia é algo extraordinário, né? Para o professor ir até a casa da pessoa. Então, ficou muito para os pais mesmo essa situação, né? Por mais que seja o pai e a mãe, pelo menos eu entendo assim, né? Que a criança vai sentir bastante, porque o professor auxiliar que está ali na escola, no dia a dia com ela, antes da pandemia, ele tem uma formação para aquilo, né? Então, ele sabe lidar com aquela situação de ensino mesmo, não com a pessoa, né, em si, mas do ensino, do ensinar. Ele sabe lidar com aquilo muito melhor do que o pai e a mãe. Né? O pai e a mãe, por mais que eles saibam cuidar daquela criança, até porque eles cuidam desde pequeno, né, daquela criança com uma certa deficiência, certa incapacidade, mas o ensinar é totalmente diferente, ao meu ver. Né? Não se compara, né? Assim, não estamos julgando a capacidade do pai e da mãe da pessoa com deficiência de ensinar. Só que o professor, como você disse, é uma pessoa super capacitada para aquilo. Então, não vai se comparar um professor estar ali do lado ensinando teu filho de você estar ali do lado ensinando seu filho, né? É bem diferente. Ele sabe abordar de uma forma diferente. Exato, né? Formado para aquilo. E hoje em dia também com tudo isso de internet, né? Tá muito fácil você fazer uma videoconferência e tal. Não sei nem se vem ao caso, mas seria muito simples de resolver isso, né? Com uma videoconferência, de repente, com o professor falando com a criança e tal. Mas dessa forma acontecia. Nesse período de pandemia, dessa forma acontecia lá. Eles tinham a plataforma do Google Meet e que tinha essas aulas para as crianças, tanto para as crianças, para todas as crianças, né? E também para as crianças que tinham esse atendimento especializado com o professor do atendimento especial. Isso não cessou durante a pandemia. Mas justamente a dificuldade, né, que vocês colocaram aqui, porque precisava da presença ali de algum responsável, física, de algum familiar física para acompanhar. Exatamente. Bom, passando aqui para... Já que a gente está falando de escola, né? A questão de acessibilidade. A gente vê bastante, assim, que nas escolas agora, conforme vai tendo criança cadeirante, né? Enfim, que usa muleta, alguma coisa assim, tem que ter toda aquela questão de rampas, elevadores, né? Isso pode ser, como que eu posso dizer? A escola pode criar algum tipo de resistência para adaptar algumas coisas para a criança, por exemplo, uma cadeira, uma mesa, alguma coisa nesse sentido assim, entrada na sala de aula.
Não, de forma nenhuma. Ela só não pode, como a gente tem uma legislação que prevê que ela tem que estar adaptada e acessível para receber a criança com deficiência. E nesse ponto aqui, né, como o Guilherme já trouxe esse dado, eu acho muito importante a gente dar essa visibilidade. Em relação à criança e adolescente, nós temos no Brasil, num censo de 2017, em torno de 4,7 milhões, né? Nós estamos falando de 4,7 milhões de crianças e adolescentes que têm alguma deficiência. E desse total, no ensino regular, né, que frequenta o ensino regular, nós temos algo aí em torno de 480 mil. Então, embora ainda seja um número tímido, esse número mais que dobrou. Já se comparado entre o ano, já vem mudando. Exatamente. E para que a gente continue recebendo essas crianças no espaço do ensino regular, a gente tem que se preparar para isso, né? Sim. E não é só nas escolas essa questão da acessibilidade, né? Nós vemos também todos os locais, eles têm que estar preparados para receber a pessoa com deficiência. Então, o shopping, as lojas, tudo tem que ter essa questão. Tem que ter a acessibilidade, Sim, né? E como a gente já comentou antes, o colégio particular, ele não pode cobrar mais por isso, né? Às vezes o colégio precisa fazer alguma obra, né, de rampa, às vezes o colégio é lotado de escadaria, precisa colocar um elevador, ou precisa se adequar e, por exemplo, fazer um rotacionamento ali naquelas salas ali para sempre a sala que aquela criança com, por exemplo, com uma dificuldade locomotora, né, que usa cadeira de rodas, fique sempre na parte de baixo para ela não precisar se locomover até em cima, e sem custo adicional algum. Assim, são ossos do ofício do colégio, né? A forma deles de ganhar dinheiro, que é oferecendo um ensino particular, exige isso deles, né? Que eles adaptem a todas as pessoas, com deficiência ou não. Com certeza. E falando também na parte da escola, eu lembrei aqui que a escola também não tem só essa parte da educação ali dentro do colégio, mas também tem toda aquela parte de quando eles vão sair para fazer um passeio, de repente e tal. E o que acontece e eu já vi acontecer casos assim, tá? Não vou citar aqui, enfim, mas eu já vi acontecendo de falar para a criança não ir porque vai atrapalhar o passeio dos outros. Sabe? De falar assim, acho melhor o seu filho, sua filha não ir nesse passeio. Absurdo. Porque lá vai ter, sei lá, passeio de cavalo e ele não vai conseguir andar, porque lá não tem onde andar com a cadeira de roda, sabe? Então, isso acontece muito ainda. Isso aí é um absurdo, porque quem sabe o que você pode e o que você não pode fazer é só você, né? Ninguém tem o direito de te dizer o que você é ou o que você não é capaz de fazer. E você falando isso, eu lembrei de um relato que eu ouvi, né, de uma cadeirante que falou que quando ia para a escola, nas aulas para você ver o quanto ainda, como sociedade, a gente precisa evoluir, né? Ela ia para a escola e nas aulas de educação física, ao invés de participar juntamente lá com as outras crianças das atividades, ela era colocada na biblioteca da escola naquele período para ficar lá copiando as regras do vôlei, as regras do basquete, né? E ela fazia a parte teórica, né? Ela fazia a parte teórica e ela se questionou o quanto ela perdeu de aprender a trabalhar em equipe, a se frustrar quando perde, né? O quanto ela deixou de ganhar, e também os colegas dela que estavam lá sem a presença dela, sem a convivência, como todo mundo deixou de ganhar diante de uma postura capacitista dessa. Às vezes nós perdemos até um atleta paralímpico, né? Se não tem esse incentivo ao esporte nem dentro do ambiente escolar, que é aquele momento de aula de educação física, que é uma vez na semana, pô, aí fica difícil da gente desenvolver em qualquer área nossa, né? Não só dentro do esporte, mas a gente não aprende a conviver com a diferença, como a doutora falou também, né? Exatamente isso, Guilherme. As crianças ali, digamos, normais, né, que não tem a deficiência, que o pessoal costuma falar criança normal, né? Mas não tem nada de anormal também na deficiência. Elas não vão ter convivência com esse tipo de situação, né? E na sociedade a gente tem que ter convivência com todos os tipos. Eu acho que faz parte até da formação das crianças, né, isso. O saber tratar os outros como iguais, né? Saber tratar com respeito. Sim, exatamente. A gente vive numa sociedade plural e a diversidade é a marca da nossa sociedade. E independente, alguém aqui conhece algum ser humano que pode se dizer que é independente? Que não precisa? Existe. Não existe.
Não né? existe. Não existe. Então, a gente precisa do outro o tempo inteiro. Né? Então, não tem por que você ter essa visão capacitista de querer reduzir a potencialidade do outro por causa de uma deficiência que você está vendo. Sim. Perfeito, doutor. Ó, eu queria comentar também um assunto da questão de medicamentos, né? Que às vezes a Bacana. criança com deficiência precisa de algum medicamento específico. Eu dei uma pesquisada para trazer na prática como que ocorre isso daqui aqui na nossa cidade, para saber o procedimento. E a doutora Fabiana vai olhando para mim para me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, por favor. Com o laudo médico ali da receita daquele medicamento, né? A pessoa se encaminha até o posto de saúde, né? Se for um medicamento não muito geral, né? Que às vezes não se encontra facilmente, como um dipirona, enfim. Aí a pessoa é encaminhada até a farmácia central, a farmácia geral, para ver se tem esse medicamento lá. Se não tiver, a pessoa faz um requerimento na 16ª Regional de Saúde, né? Junto com laudo, solicitação de médico e manda para lá. Eles vão avaliar. Se for recusado, aí sim a pessoa colhe a negativa de todos esses serviços e encaminha para o Ministério Público para ver se consegue fazer esse pedido ou por meio de um advogado, né, para entrar com mandado de segurança para conseguir esse medicamento também, que, como a gente já disse, o Estado é obrigado a fornecer essa questão de tratamento, medicamento para crianças com deficiência. Então, é um direito dela e tem meios suficientes para recorrer, para conseguir isso daí. Tanto pelo Ministério Público, que é o representante oficial das crianças e adolescentes, quanto pela advocacia por meio do mandado de segurança. E além do medicamento, doutora, eu não sei se você consegue explicar melhor para a gente aqui, se tiver que fazer alguma cirurgia também, isso acaba sendo englobado? Não, sem dúvida. O atendimento no SUS ele vai abranger todo o tratamento, seja ele medicamento, seja ele cirúrgico, que aquela criança ou aquele adolescente precisa. E também tem a previsão, isso está previsto na nossa Lei Brasileira de Inclusão, que esgotado os tratamentos disponíveis no município dele, ele também tem o direito ao tratamento fora do domicílio custeado pelo Estado. Isso que eu ia perguntar, em relação ao transporte dessa criança, desse adolescente, então tudo está incluso ali também. Está tudo incluso, vai caber tudo ao Estado fornecer de forma integral todo o atendimento à saúde para aquela criança. Bacana. Perfeito. Pessoal, vocês têm mais alguma consideração a fazer sobre o tema? Cara, Bom, eu tô satisfeito. São várias. Já estamos quase chegando em 1 hora de programa aí. Mas acredito que seja resumidamente isso, né? Porque o tema também é bem extenso e a gente poderia até sair um pouco aqui dessa área, porque a infância e a adolescência tem muita coisa ali para falar. Dá pra gente fazer outros episódios ainda Vocês vão sobre ter muitos podcast para mais de ano. O que acho que vale ressaltar é que as pessoas, né, agora, sabendo um pouco mais, por mais que a gente tente trazer ali de forma resumida, porque são vários os direitos, né, que a criança ou adolescente com deficiência tem, é que as famílias procurem se informar. Tem o Ministério Público, tem a Previdência Social, que também pode dar esse auxílio, pode conceder esse benefício, né, para que eles procurem se informar, não fique pensando que o meu filho é diferente, meu filho não tem direitos, né, ou algum familiar, porque eles têm. E são vários, né? Sim, e é sempre bom se informar, até pra gente não ser feito de bobo, né? Também. A gente comenta aqui, tá parecendo um mundo maravilhoso, né? Que tudo é respeitado. A gente sabe que na prática não é desse jeito. Só que, e nós sabemos de como que é a prática, né? A gente sabe que não é facilmente concedido a uma pessoa com deficiência um professor de apoio, não é facilmente concedido um medicamento específico, mas o que a gente está falando aqui e passando o recado para esses pais, essas mães das crianças com deficiência, é que existem meios para a gente conseguir isso. É um direito dele. Não pense que, isso daí na prática é impossível. Não, vá a fundo. Deus incumbiu aí uma missão
linda para vocês. Então, nós vamos ser, nós, sociedade, né, precisamos ser instrumento para que essa pessoa conviva de modo igualitário e que tenha uma vida digna também. Eu só vou acrescentar aqui, colocar o Ministério Público à disposição e falar justamente isso. Por que a gente vê países lá fora, né, que são tão acessíveis, né? Porque as pessoas lá lutam, elas não ficam quietas. Elas reclamam, elas vão atrás, elas se reúnem em organizações, em associações. Aqui em Apucarana existe o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que é um local que você pode procurar para saber quais são as políticas, o que está sendo feito, como está sendo feito, o que tem sido feito, né, por esse público aqui na nossa cidade, e procurar também o Ministério Público. A gente se coloca à disposição para você que é responsável por uma criança ou um adolescente com deficiência e que está encontrando dificuldades aí de garantir os direitos deles. Isso aí. Perfeito. Lutem, sempre lutem pelos direitos, principalmente dos seus filhos. Sim. Doutora, obrigado de novo pela presença, tá? Queria parabenizar a senhora pelo trabalho que vem fazendo diante da promotoria. É muito bom para nós, como apucaranenses, ter uma promotora de justiça atuante nessa área como a senhora. E obrigado pela presença, de ter aceitado nosso convite. A gente ficou muito feliz de ter uma autoridade aqui no podcast. Eu gostei de saber que eu sou autoridade. Eu preciso avisar isso na minha casa, porque lá ninguém sabe. Meus filhos precisam saber já disso. já encaminha o link agora aqui. Pega esse corte aqui e manda. Exatamente. É uma honra para nós, doutora. Não, eu que agradeço. Com Foi certeza. maravilhoso. Quase uma hora, foi como se fossem 5 minutos aqui. E parabenizar de novo pelo trabalho que vocês estão fazendo. Essa formação de cidadania é muito importante. Obrigada. Obrigado, a gente agradece a sua presença novamente, né? E contamos, de repente, ir para um outro episódio, um Sim. outro tema sobre a infância, que, como falamos aqui, é um tema bem extenso. Dá para a gente falar sobre várias coisas aqui. Sim. Pessoal, para quem está assistindo aí, então, fique com Deus, boa noite, acompanhem os próximos episódios, né? E assistam lá os antigos também, que tem muito tema bacana lá. Com Bastante. certeza. Até a próxima. Obrigada, Até a próxima, gente. pessoal. Obrigado. Obrigada, gente.